eu sou Shirley Farias, advogada e empresária, fundadora do podcast Mulheres Virada de Chave. Eu acho que todos nós, mulheres, homens, né, temos um momento na vida do despertar, do acordar e buscar sempre a nossa melhor versão. E essa é a ideia do nosso podcast, trazer um pouquinho para vocês de experiências que podem te levar a um outro nível. E comigo, a doutora Cristiane Ferreira. Olá, sou Cristiane Ferreira, apresentadora do podcast Mulheres Viradas de Chave. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, doutora Jane Loise, que vai falar com a gente sobre um assunto muito especial, liderança narcisista. Você já ouviu falar sobre isso? Fique aqui com a gente para que você possa aprender um pouco mais com a gente. Eu sou Jane Loise Cristiane. Pois bem, advogada, psicanalista, e com muita alegria e honra eu aceitei esse convite para esse maravilhoso podcast, para a gente adquirir mais conhecimento, mais autoconhecimento. E é muito bom estar com vocês. Seja muito bem-vinda. Que tema, né? Um tema maravilhoso, forte, confrontador, desafiador e necessário. Pois bem, eu comecei um trabalho em fevereiro de 2018 com mulheres. A minha fé me cobrou. Acolha mulheres vítimas de violência doméstica. E o meu trabalho desde então tem sido isso, acolher e não julgar. Para chegar ao tema, eu preciso explicar todo o meu trabalho, que começou acolhendo mulheres, ouvindo mulheres. Como advogada, levando remédio jurídico. Medidas protetivas perante a Lei Maria da Penha, divórcio, pensão, tudo que envolve remédio jurídico para proteger uma mulher, a mais vulnerável. E crianças também. E com isso, eu percebi, pouquinho mais de um ano desse trabalho, que não bastava os remédios jurídicos. A mulher, ela precisa de algo mais para sair de um ciclo que a violência doméstica deixa a mulher, a dependência emocional que ela tem de permanecer no ciclo de violência. E como psicanalista, a psicanálise te dá essa escuta, então eu entendi, não basta o remédio jurídico, precisa ela se ver em terceira pessoa dentro desse ciclo de violência que ela sempre viveu. E criei grupos terapêuticos. Então, comecei com um em 2019 para 2020. Hoje somos 10 grupos terapêuticos, 10 profissionais da saúde mental e emocional cuidando de mulheres, ouvindo mulheres. E nessa que você ouve, a escutativa da psicanálise, o que ela traz? Revelações. Né? A escuta, muitas revelações. E o tema chega nesse momento, quando eu participo de alguns grupos, né? A minha vida é mais voltada à política, porque também sou uma política em ascensão, ao direito e à política, não como terapeuta, não clínico, mas a psicanálise te dá esse conhecimento que você nunca mais perde. Então, eu participo de alguns grupos quando eu consigo. E ouvindo ali, discutindo também com os profissionais que atendem, eu percebi, eu falava assim, essa aqui, pega ela. Essa aqui é narcisista, manipuladora, controladora. E com isso eu não estou justificando a violência que ela sofreu. Sim. Ok? Uma característica. É rápido para identificar quando o profissional tem o conhecimento, a técnica para isso. Então eu pontuava para a profissional e às vezes no próprio grupo eu pontuava. Fazia aquelas perguntas básicas de confronto e ela mesma se desconcertava. Então o tema é muito necessário porque dentro do meu trabalho de violência doméstica, de acolher mulheres, muitas manipuladoras, narcisistas, se colocam num papel de vítima e fazem atrocidades com seus abusadores, agressores. Por isso que eu falo que eu não estou justificando o outro lado, mas elas também acabam cooperando, sendo responsável, não culpa. E a gente precisa falar, né? Existe a culpa e a responsabilidade. Então, o temperamento dela, o narcisismo, o ego, tudo que envolve ali essa parte de narcisismo, ela coloca dentro do relacionamento que já é abusivo, que já é agressivo, que já é violento, e se coloca num papel de vítima e ela não quer sair. É mais cômodo, né? É mais confortável. Pois é. E cria reações abusivas, que acabam também matando o outro lado. Mas vamos papear, né? Doutora, eu vou entrar num assunto bastante polêmico, Sim, né? Porque não. as pessoas focam bastante o narcisismo masculino, Sim. Né? A senhora já falou aí bastante do narcisismo feminino. E com relação a lideranças, onde essas pessoas costumam buscar ajuda num primeiro momento? Se elas têm fé, como é o meu público maior, eu sou uma mulher cristã, pastora auxiliar junto com meu esposo, casada há mais de 20 anos, desde então na igreja,
eu percebo que essas mulheres procuram lideranças para serem acolhidas de uma forma, como que eu posso dizer, que acaba escondendo. Né? Eu vou procurar... Maquiando, perfeita. Eu vou procurar uma liderança em nome da fé, para usar o evangelho e acabar maquiando o que eu mesma sou, se colocando, claro, no papel de vítima. E procura lideranças, ou atrai lideranças quase que no mesmo perfil. E quando encontra, acaba o choque. Uma das partes, com certeza, é morta, emocionalmente. E às vezes até fisicamente, porque tem algumas que não aguentam e tomam remédio, se matam, etc. Deixam marcas na alma, né? Eu estava falando ontem numa live sobre isso, as marcas que a violência narcisista traz no psicológico, que o judiciário ainda não entendeu que isso é uma lesão corporal. Sim. Né? Aquilo que o seu emocional não fala, o teu corpo grita através de doença. Mas é mascarado muitas vezes para o seu próprio defeito, seu próprio... Olha a palavra que eu usei, defeito. Porque eu entendo que o narcisismo é um defeito emocional, de temperamento e vou estender um pouquinho até de caráter. Mas a senhora acha que o narcisista, ele nasce narcisista ou é comportamental? Eu entendo que o ambiente que ele nasce contribui para esse tipo de síndrome, né? O narcisismo é um síndrome. Ele vai sendo alimentado com o ambiente que ele vai crescendo, por pessoas ao seu redor. Talvez até sem perceber. Não posso dizer, não tenho nada, não concluí nada a respeito, mas eu vejo muito isso. Porque eu busco de onde você veio, quem criou, vou buscando a história da primeira infância para entender o ambiente que ele cresceu. E veja, como eu falo ele, né? A gente leva para o masculino. Sempre. Mas vamos falar o ele ser humano. Sim, né? sim. A gente entende o ambiente que ele cresceu para entender, não justificar o narcisismo de hoje. E a gente costuma achar respostas, né? O muito mimado, o muito ego centralizado, o superego desequilibrado. Então, você vai percebendo e vai compreendendo. Mais uma vez, eu afirmo, não é para justificar. É para compreender e justamente até para punir e saber lidar. Eu recebo muito essas perguntas, né? Como lidar com o narcisista? Eu olho para si primeiro, se não é você, elas não gostam de ouvir. Né? Um dos maiores problemas que eu tenho nos grupos terapêuticos das mulheres que eu acolho é ela olhar para si. Principalmente se ela é narcisista. Ela olha para todo mundo, indica inclusive lideranças, mas ela não. Ela não quer se ver em terceira pessoa, ela não quer olhar no espelho, porque sabe que tem traços ou que ela alimenta ou que ela quer esconder. E muitas vezes uma liderança narcisista também esconde, camufla o do outro para exercer melhor, né? Aparecer mais e centralizar sempre para si. O narcisista, a característica principal dele é essa, né? Olhar para si, olhem para mim, o mundo é meu, vivam para mim. Se eu estiver errada, me corrija, doutora. Mas eu acho que o narcisista, ele cria uma máscara, né? Sim. Ele cria um personagem onde que só ele acredita. Exatamente. E quer fazer com que os outros acreditem. Mas que acaba criando grandes feridas emocionais no seu redor, né? Quem tem o maior poder para fazer isso, se não uma mulher? Sim. A controladora, a manipuladora, a faz tudo, a salvadora, a boazinha, e etc, etc, etc. Será que a gente vai ser cancelado? Doutora Jane, responde uma coisa para mim. Geralmente as vítimas de liderança narcisista, elas demoram de perceber isso, né? De que elas estão sendo vítima dessa liderança, né? Por que que isso acontece? A dependência emocional da vítima, ela não quer enxergar. Ela quer ser alimentada naquela dependência. Tem o dependente e o codependente. O narcisista costuma ser o codependente. Para ele sobreviver, ele precisa de um dependente. E o dependente alimenta o narcisista. Olhem para mim. Olhe para cá. Faça por mim. Então, o dependente emocional, ele não percebe. Ele só quer alimentar o outro. Porque alimentando o outro, ele é suprido. Se eu disser que ele é lindo, se eu disser que ela é linda, se eu lavar a roupa dela, se eu der aquela oferta, se eu agradar aquela pessoa,
eu vou ser amada, eu sou vista. Olha a dependência daqui. Então, eu procuro uma liderança narcisista sem perceber, porque eu não sei que eu sou dependente, e alimento o narcisismo, a síndrome do outro, para o outro fazer o quê? Se retroalimentar. Sim. Então, nós podemos dizer que uma liderança narcisista que é alimentada por esse membro, ou por essa pessoa, ou até mesmo, não precisa de ser membro, pode ser num trabalho, enfim. Sim. Qualquer tipo de então, relação. há uma troca de carência, então, porque esse líder narcisista também tem uma carência de ser idolatrado, de ser visto, de ter alguém que o obedeça em todo tempo, em todo momento, que não fale não pra ele, porque eu acredito que o narcisista nem gosta da palavra não. Pois é. Existe ele não isso, aceita, né? Não existe, não. Isso não no existe. vocabulário dele, no O mundo. problema é sempre do outro. No mundo dele que ele criou, do personagem, não existe o não. Não existe a autorresponsabilidade, Não existe. né? Na verdade, eles são vítimas do mundo. Essa é a grande verdade. Outra coisa que eu gostaria de perguntar em relação à liderança narcisista. Elas são muito mais presentes nos homens líderes narcisistas ou nas líderes narcisistas? Olha, Cris. Eu comecei esse trabalho em 2018, como eu falei. Acolher vítimas, mulheres de relacionamento abusivo, violência doméstica, o fio do novelo, de outros problemas. 2021 que eu comecei a atender vítimas de lideranças. E desde então, mas tem uns 6 meses, podemos dizer. Eu tinha dúvida. Desde então, mas há 6 meses atrás eu meio que concluí. Eu tinha uma dúvida. Quem é mais narcisista da liderança narcisista? O homem ou a mulher? E eu ficava muito brava. Ficava muito brava, porque realmente a mulher narcisista na liderança, ela é muito astuta. Ela é muito satanásenta e aprende com ela. Ela é cruel, muito, muito mais maldosa no trato e no dia a dia. Mas ela camufla muito bem. Muito bem. Então, o homem é mais, eu percebo. A figura masculina parece mais, porque ela tem esse dom demoníaco, podemos dizer. Sim. De camuflar muito bem. Então, eu tinha essa dúvida, né? É vítima ou é vilã? Eu ficava ali num desconforto, mas de uns 6 meses para cá eu comecei a concluir que elas são mais vilãs do que vítima. Até porque essa liderança que camufla tanto, ela tem tanto ganho secundários que faz com que ela saiba manipular, controlar e camuflar esse narcisismo próprio. E ela até usa o narcisismo do outro, que é o do cônjuge, às vezes, ou do companheiro que está ali naquela liderança. E se aproveita. Por isso a dúvida que você fica entre vítima e vilã. Porque, de uma certa forma, ela também é vítima, mas pelos ganhos secundários que ela tem naquela relação, ela se coloca como... Ela se porta como vilã e se coloca como vítima, mas também pratica muita maldade. Do homem é mais escarado, é mais estampado, é mais fácil de detectar de quem está por fora, não de quem está vivendo a relação. E da mulher não, tem essa nuance de será que é, será que não é, será que faz, será que não faz, mas esse trabalho me mostrou o tanto de maldade que elas praticam camuflada nisso. Então, eu não posso dizer se é mais um, mais outro, mas o mais maldoso é o da mulher. A liderança feminina narcisista, ela é muito mais má do que o homem. Até porque a mulher, ela é muito mais ressentida, né? Ela é de guardar muito ressentimento, de guardar muita amargura. Então, quando isso vai sendo guardado, depositado, ela vai ter que derramar em algum lugar, né? E acredito eu que ela acabe derramando, como ela não pode derramar nesse marido narcisista, ela vai derramar nos seus liderados mesmo, né? Então, principalmente se ela liderado precisa... por mulher. Exato, ela precisa de um lugar para ela desaguar toda essa mágoa. É o desconto das frustrações. É exatamente isso. É o desconto das frustrações. Exatamente isso. Que é mais difícil você ir buscar um autoconhecimento, uma autoajuda, né, do que reconhecer que você tem problemas. Porque dói mais, né? Sim. Todas as feridas emocionais doem, né? Dói. Eu ia te fazer essa pergunta. Né? Precisa doer. Precisa para curar. Freud diz, precisa doer para nunca mais doer, para ser só cicatriz e lembrar e você crescer.
Então, eu ia fazer essa pergunta, doutora. O narcisista, ele reconhece em algum momento que ele está doente, precisa de ajuda? Ele sabe a todo momento, não doente. Não, o doente Mas que a síndrome, né? Ele sabe que ele é, ele sabe. Sabe? Ele só não quer, ele entende que ele não precisa. Ele sabe, mas ele não precisa. Entendi, porque a gente tem uma ideia diferente, né? Que as pessoas que são narcisistas e que agem dessa forma, eles se acham sempre certos e corretos, mas não que sabem que tem a síndrome. O que ele pode fazer é controlar isso, mas ele não vai fazer de uma forma que ele se diminua. Ele vai continuar tirando proveito para si, de uma forma, como que eu posso dizer assim, mais devagar, mais boazinha, nem tanto. Não sei se vocês estão entendendo, mas ele não sai desse papel. Então, o narcisista, ele não se cura. Não. Ele vai ser narcisista até o final. E há quem diga ao contrário e vai usar a minha própria fé para dizer, mas e o Deus do impossível, mas o que você crê? A ciência comprova, meu trabalho comprova, então eu posso dizer, para não contradizer a minha fé, que 99% não muda. Só para não contradizer a fé. Não, porque mas aí eu vou entrar resultados- então no assunto polêmico e a doutora continua, que vocês têm mais experiências do que eu. A própria igreja é narcisista, né? A igreja, Freud diz que a igreja é um ambiente de idiotas. Freud fala isso. Quem procura igreja se torna criança e um idiota para ser mimado, para ser alimentado. E a igreja toma isso para si e usa do poder que essa pessoa está buscando e acaba abusando. É muito difícil, está muito difícil buscar e encontrar uma igreja saudável, onde a liderança saudável faça essa pessoa que está em busca desse poder, dessa alimentação da dependência, olhar para si. O líder saudável é aquele que diga, não olhem para mim, olhem para si. Para doer e nunca mais doer. Exatamente. Mas é bem polêmico. Não, é um assunto bem polêmico. É polêmico porque a questão da liderança narcisista, o que a Jane falou é muito interessante, porque nós estamos falando sobre uma igreja doente e uma igreja saudável. Sim. Não que não exista uma igreja saudável, Sim, existe. com uma liderança saudável que entenda. Eu acho muito interessante porque a gente aprende muito com Jesus, essa é a realidade. Sim, melhor. Jesus nunca teve um púlpito, ele sempre teve ou uma fogueira, ou um barco, ou uma povo. mesa, ou um povo. Por quê? Porque o púlpito dá a impressão de que quem está lá em cima é melhor do que quem está aqui embaixo, Detentor de né? todo saber. Então, eu sempre comento em casa que Jesus nunca teve um púlpito. Não precisa. Né? Porque isso envaidece algumas pessoas. Não estou pregando contra o púlpito. Sim. Estou dizendo que tem pessoas que se aproveitam desse ambiente, desse lugar, desse patamar um pouco mais alto, né? De um lugar um pouco mais alto na igreja, para com que as pessoas olhem para ele como se ele fosse o santo do santo diferencial. E nós temos muito isso dentro da igreja de não toquemos no ungido. Mas todos nós somos ungidos. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio, morreu e nós fomos feitos com eles, reis e sacerdotes. Então não existe família sacerdotal. Esse é o problema da família narcisista, da liderança narcisista, que se posiciona como uma família real, onde os seus súditos têm que obedecer a tudo que eles mandam, a tudo que eles falam, sem questionar. Porque se você questiona, você é o rebelde. Eu Entende? entendi sua colocação de família real, mas eu costumo ensinar do família ideal. Sim, Para nos tornarmos uma família real, porque nosso Deus é real. exato. Mas as famílias, assim como o líder, ele quer ser o ideal. O líder perfeito, o detentor de todo poder. Eu sou melhor. Inquestionável. Inquestionável. Eu tenho Inquestionável. todas as É respostas a imagem que pra se vende você. todos os dias, né? Isso, esse é o perigo. Para uma mulher vítima de violência doméstica, que permanece no ciclo, ela é alimentada justamente por essa visão daquela mulher, daquela líder ideal e não real, porque a realidade todo dia ela não mostra. Aquela família ideal que o casal vende, papai, mamãe, filhinho, tá tudo muito bem. E aí a mulher fica no ciclo porque ela fica buscando aquela família ideal, aquela família, aquela mulher ideal. E que às vezes é pior do que a dela Sim. mesmo, né? E não Porque é é só a real. imagem, porque é real, é de Porque E não é verdade. só mostrado, é falado. Sim.
Em todo tempo eles falam, eles tentam produzir isso no comportamento e na fala, né? O tempo todo vendem a família como uma família perfeita. E aí você tem um monte de pessoas que adentra a igreja, vai para a igreja para procurar exatamente isso. O ideal. Né? O ideal. A ilusão. É a imagem que a mídia te vende todos os dias, no caso a igreja, né? Porque problemas todo mundo tem, né? E não tem como. Acredito eu que a igreja seja hoje o lugar onde mais tem narcisista por conta dessa máscara que se veste. Eu acho que é por conta do poder, né? Ali Também. é uma disputa de poder. A igreja, um ambiente igreja, ela te dá poderes para fazer as maiores atrocidades. Justamente porque ela é conhecida com um ambiente bonzinho. E todo mundo que está lá dentro é maravilhoso, cheio de amor para dar. Esquecendo que todos são reais e humanos, né? E aí o pedófilo busca a igreja, Sim. o narcisista busca a igreja, o abusador busca a igreja para fazer vítima. Porque lá tem pessoas de bom coração e boa fé. E que estão buscando ajuda. Estão buscando ajuda, mas não olham para si. Olham tanto para Jesus, espiritualizando a sua demanda e desfocam de si. Ou olham para essa liderança abusiva narcisista e desfocam de si. Quando a gente fala de liderança narcisista, abusiva, a gente é nossa obrigação, como responsabilidade mesmo social, de fazer essa pessoa olhar para si. Porque aquele líder abusivo só existe porque a sua responsabilidade de cuidar de si não está fazendo efeito. Quando você cuida de si, você identifica e não se permite estar num lugar desse. Então, a gente pode falar aqui de várias características do líder abusivo. E daí? Não vai mudar. Acabamos de falar isso, né? Sim. Mas e a vítima, que é uma dependente? O meu trabalho, o Liberte-se, esse aqui, ele começou a ter essa linha terapêutica justamente por isso. Porque o resultado maior é quando a vítima olha para si e se cura. E se transforma, e vira chave. É a única forma, né? Sim. Ela se liberta do ciclo de violência, ela não permite mais amizades tóxicas, ela não se permite mais trabalho, chefe tóxico, ela não se permite mais estar numa igreja abusiva. É a lei do merecimento, né? Você Porque ela passa virou a a se chave. reconhecer e ver Ela virou a exatamente chave. o que você precisa. Bom, é isso. Essa é a questão também, né? Quando você descobre a liderança narcisista, quando você descobre quem você é, quando você se posiciona... Você é escorraçado. Aí existe essa questão. Porque aí você não é mais submisso, você não é mais bem-vindo, você é expulso da igreja, você é convidado a não participar mais de alguns grupos, você é excluído dos grupinhos do WhatsApp, enfim. Você aí passa de vítima Para algoz. para ser perseguida agora. Outro tipo de violência. Outro tipo de violência. E tem muitas pessoas que descobrem, né, que eu estou debaixo de uma liderança narcisista, mas ela ainda não tem força de sair desse local. Tem medo. Porque foi tão colocado, intrínseco, foi tão colocado na mente dela, tão falado para ela, que ela precisa de um lugar. Não estou dizendo que você não precisa de participar de um ambiente saudável, com pessoas saudáveis, mas ela entende que ela precisa de estar em um lugar para adorar a Deus, porque se ela não pertencer a um lugar, ela não consegue adorar a Deus, porque isso foi colocado na mente Mas aí dela. eu acho que é o despertar, né? Você cria uma dependência emocional de um local, Sim. porque no momento onde você passa a olhar para si, como a doutora falou, você sabe que você não precisa da igreja nem de liderança. Você está ali buscando um convívio, uma fé maior, uma força maior. Mas aí eu acho que vai muito da pessoa, né? Do despertar da pessoa. Sim, todo ser humano busca pertencimento, né? Sim. Todo ser essa humano que palavra busca aí, validação. foi muito bem colocada. Pertencimento. Aonde você está querendo pertencer? O olhar para si novamente. A chave só vai virar quando você olhar para si. Sim. E eu trago até exemplos bem práticos para as mulheres, né, no grupo. Se olhe nua no espelho. Olhe para suas entranhas. Olhe para o teu corpo. Para as marcas do teu corpo. Converse com você. Brigue com você. Discuta com você. Reflita com você. E nesse confronto com você, pergunte-se aonde você quer ser pertencida, aonde? Para quê? Na igreja? Por quê? No colégio, na faculdade? Por quê? No grupo tal, grupo X, o Y, para quê? Pertencer àquele local, para quê? O que isso vai te trazer de bom?
Bom, o assunto é longo, E polêmico, e se irritável. nós ficarmos aqui... Será que eu vou ser cancelada? Nossa! Bom, queremos agradecer a doutora Jane Louise, que esteve aqui, né, conosco neste dia, falando sobre esse assunto muito polêmico, né, que nós estenderemos aqui falando sobre mães narcisistas, esposa narcisista, filhos narcisistas, sogras narcisistas, porque o narcisismo não está linkado a uma liderança só, né? Existe outros patamares que ele também está muito presente. Doutora Jane, gostaria que você se despedisse, desse seus contatos. É uma honra, foi uma alegria participar. Trazer conhecimento liberta, né? Parabéns pelo programa. Parabéns pelo espaço de autoconhecimento, de libertação, de virada de chave. Foi muito bom, muito obrigada. Nós que agradecemos a presença. E nos acompanhem e continuem por dentro de mais novidades. Obrigada a todos pela audiência e pela Até a presença. próxima. Até a próxima.